fazer muitas coisas, estar esgotado no final do dia, cansado, deprimido, porque não dá tempo de fazer nada. Isso daí não é sinônimo de ser produtivo. Então eu coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp uma enquete e vocês votaram. E na enquete que vocês votaram, vocês queriam que falasse sobre a constância e a produtividade. E assim, o nosso cérebro, ele foi condicionado a pensar que quanto mais eu faço, mais eu tenho resultados. Quanto mais eu trabalho, mais produtivo eu tô sendo, porque sempre foi assim. Então, quando você descobre que você consegue fazer pouquíssimas coisas que vão te trazer um resultado gigantesco, muito maior do que se você tivesse passado horas se enrolando e sem saber o que fazer, desorganizado, você para de ficar igual uma como é que chama? Uma cobra cega? Não sei. Mas você para de ficar rodando em círculos, sem saber o que fazer. Eu já tive muito nessa situação. De fazer. Eu sempre fui muito da correria. Eu acho que eu aprendi com a minha mãe, que sempre foi assim, trabalhar demais. E isso foi se tornando bonito. Falar para as pessoas, ai, tô muito cansada. Ai, tô esgotada. Nossa, que correria. Ai, vamos marcar um café? Ai, não consigo. Tô cheia de serviço, tô isso, tô aquilo. E aí eu comecei a perceber que quando eu dedicava o meu tempo na organização das minhas ações, eu tinha muito mais resultado trabalhando muito menos. Eu não sei vocês, mas a minha meta de vida é trabalhar menos e ganhar mais. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, cara, olha que dá certo mesmo. Esses gurus, essa galera que fala sobre isso, eu não acreditava, mas olha que faz sentido. Claro que se você fizer 1000 coisas, é impossível que uma não dê certo. Então, isso daí não é causalidade, entendeu? Não é... Nossa, eu trabalhei, eu fiz 1000 coisas, 30 coisas hoje. E aí eu consegui, sei lá, vamos pensar. Fiz 30 coisas e eu consegui ter sucesso em uma. É claro, mas você não precisava ter feito as 30 coisas, entende? Se você tivesse se organizado, se programado para aquilo que você queria dar certo, teria dado certo com muito menos esforço. Existe o princípio de Pareto, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se eu já falei aqui no podcast também, o princípio do 80-20. Então, 20% das tuas ações resultam em 80% dos teus resultados. Então, tudo que você vai fazer, você precisa analisar e ver se aquilo ele implica objetivamente no resultado que você quer. Porque senão você tá fazendo, você vai apagando um fogo aqui, você vai apagando um fogo lá, e aí te chamaram pra fazer isso, você faz, e uma loucura. E não precisa ser assim. Nossa, gente, já passou o podcast e eu não me apresentei. Caso você caiu de paraquedas aqui, você não me segue nas redes sociais, eu me chamo Luana Meira, e esse aqui é um podcast, é um papo empreendedor, mas que também traz muito a questão do desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que nós não temos duas vidas para separar o pessoal do profissional. E aí eu venho aqui falar sobre as minhas experiências durante 10 anos empreendendo e estudando muito sobre o comportamento humano, comportamento de consumo, as decisões que a gente toma para chegar mais próximo dos nossos objetivos. E eu gosto de passar tudo isso aqui de forma gratuita porque, como eu falo, esse podcast aqui ele não tem nenhum fim lucrativo. É somente para ajudar vocês, porque... Eu até li uma frase esses dias que falava assim: o sentido da vida está em descobrir a sua habilidade e o propósito é você usá-lo. Então, eu acredito que o meu propósito é esse, ajudar as pessoas a chegarem mais próximos dos objetivos. Eu venho de uma família muito pobre de cultura, pobre de dinheiro, pobre de informação. E eu não quis ficar nesse mundo, eu quis sair, evoluir, me dedicar, melhorar, entender as coisas. Então, eu acho que o meu propósito é realmente esse, ajudar as pessoas que estão perdidas, sabe? Que não sabe para que lado que vai, não sabe por onde começar. Então, como eu já comecei várias vezes, eu consigo ter um know-how maior de várias fases da vida. E, então, se você tá aqui, você também é assim como eu, e você precisa avaliar o meu podcast. Avalia lá, dá 5 estrelas, deixa um comentário. Se você estiver no YouTube, se inscreve no meu canal, porque eu estou começando agora a postar no YouTube. Não sei se você está assistindo no YouTube ou no Spotify. De qualquer forma, me ajude a ranquear o nosso podcast para atingir mais pessoas.
Mas vamos lá ao que a gente veio aqui pra conversar. Então, quando eu decidi desacelerar, falar assim, olha, eu não quero mais essa vida corrida de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu quero ter uma vida mais saudável, quero ter mais tempo pra mim, quero estudar, quero fazer coisas que me tragam resultado, porque a vida não é simplesinha, eu só fazer o simplesinho, eu não preciso correr muito atrás de nada, não existe isso, pelo menos eu nunca vi durante toda a minha caminhada. Mas quando você direciona a tua força, a tua energia para o lugar certo, para o que vai trazer exatamente o resultado que você quer, e isso vem de estudar, de pesquisar, de testar, você consegue ter uma vida muito mais leve. Quando eu decidi desacelerar, eu comecei, assim, nossa, eu tive uma crise de identidade fortíssima. Eu tava nessa crise de identidade, não sabia mais o que eu fazia. Foi exatamente quando eu parei de maquiar lá, antes da pandemia, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu nessa outra época. Tiraram a maquiagem de mim, então eu não trabalhava mais no sábado. Tiraram que eu digo, eu tirei, né, gente? Eu decidi, mas eu digo assim, eu quero falar tudo isso pra chegar numa pergunta pra vocês. Mas a questão é o seguinte: eu não trabalhava mais no sábado. E aí, o que faz no sábado? Eu não sabia o que fazia. A gente vai passear, descansa, o que faz? Porque eu toda a minha vida, desde os meus 12 anos, eu trabalhei no sábado. Então, enfim. A gente já vai chegar onde vocês querem, tá? Mas eu preciso contextualizar tudo isso aqui pra não ficar muito vago as informações aqui. E me fizeram essa pergunta e eu vou te fazer essa pergunta também. Eu quero que você pare e reflita um pouquinho. Se tirarem o teu trabalho de você, o que sobra? Se tirarem o meu trabalho de mim, o que sobra de mim? Quem é a Luana? Então eu comecei a me perguntar sobre isso, que eu gostava. E eu ainda estou nessa fase de descobertas, de descobrir quem é a Luana de fato, o que a Luana gosta. Agora eu tenho 29 anos. Então, antes de tudo isso, antes dessa transformação, que a gente pode chamar assim, eu fazia tudo que me pediu. Eu tinha 1000 ideias, tudo era legal, eu quero fazer, eu quero descobrir. E não digo que isso é errado. O tanto que eu trabalhei durante a minha vida até aqui foi o que me trouxe até aqui. Mas eu tinha 1000 ideias, eu era ansiosa, eu fazia tudo mais ou menos. Eu vivia assim, ó, a minha cabeça. Eu não gostava de fazer mais nada a não ser de trabalhar. E quando me perguntavam, eu falava, não, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar nessa correria, eu gosto de estar cansada e azar. Só que a vida não é isso. E quando a gente fala sobre equilíbrio, as pessoas têm uma visão muito equivocada do equilíbrio. De pensar assim, então eu tenho que dar conta de tudo. Tenho que ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa... E não. Tanto que eu li o livro O Essencialismo e ele fala muito sobre isso. A palavra prioridades, no plural, ela nem existia. As pessoas, no decorrer do tempo, que foram inventando o prioridades. Sempre foi prioridade. O que é prioridade hoje? Não tem como tudo ser prioridade na tua vida. Obviamente tudo é prioridade, mas como você destrincha isso em partes para que você entenda o momento de cada coisa. Existe um momento de você dar um super um all-in assim para teu trabalho. Existe um momento que você fala, não, agora eu quero ir pra academia, eu vou fazer diferente. Você vai ter que focar mais nisso. É inevitável, não tem como fazer tudo 100% maravilhosamente bem e você não consegue, não é sustentável. Você consegue isso até um ponto, depois não vai mais pra frente. Também uma coisa muito interessante que eu li, acredito que foi nesse livro mesmo, o autor coloca uma parte muito interessante que fala, não é porque te convidaram que você precisa ir. E eu era a que queria bater cartão em todos os eventos, em todos os cafés, em todos... Eu queria estar ali, eu queria ser a melhor nisso, eu queria ser a melhor no meu trabalho, eu queria ser a melhor... E aí é óbvio que eu vivia sufocada com aquilo, porque não tem como se manter. Como eu falei anteriormente, não é uma coisa sustentável. E aí, com tudo isso, o que eu queria muito passar pra vocês sobre constância e produtividade? Talvez vocês estivessem aqui pensando, a Luana vai dar uma fórmula mágica disso acontecer. Não tem. Não tem, e eu falo assim com propriedade que eu já estudei muitas coisas para encurtar o nosso... Isso aqui, claro, eu tô dando um atalho para vocês, mas ferramentas para vocês buscarem mais informações. Porque eu vou dar um exemplo meu sobre organização. Eu nunca tive o hábito de andar com agenda. Só quando eu era maquiadora lá atrás e quem cuidava era a secretária.
eu nunca tive esse hábito, então pra mim era muito difícil. Eu pegava a agenda e eu deixava em algum lugar, eu não levava, não sabia o que eu tinha pra fazer. Um tempo atrás, eu e o Marlon começamos a pegar e anotar num caderno que a gente ia ali em cima e deixar em cima do balcão da cozinha. Todo dia, Luana, Marlon, e aí a gente fazia o nosso cronograma do dia. Então, eu vou treinar, vou voltar, vou fazer tal coisa, vou fazer almoço, vamos almoçar, vou gravar isso, vou escrever isso, vou estudar isso, vou pro mercado, vou fazer tal coisa. A gente começou a escrever os horários que a gente ia. Então, essa é a dica de ouro desse podcast, desse episódio. Anotar. Eu até falei no anterior, mas quando você pensa em constância, não é todo dia fazer e nunca errar. Ah, não, então se eu tô colocando na minha agenda ali, eu tenho que fazer aquilo. Pode ser que surjam várias outras coisas ali no meio do caminho, mas você tem uma noção, sabe, traçar uma meta objetiva, não deixar nada da subjetividade, porque você não consegue ver o progresso. Então, quando você anota, vou escrever, esse podcast aqui tá escrito na minha agenda, fazer o roteiro do podcast e gravar o podcast, daqui a pouco eu vou editá-lo. Então, eu sei o horário que eu tenho pra fazer isso, o horário que eu vou terminar e depois o que eu vou fazer. É óbvio que vai chegar no final do dia, a gente vai estar muito mais, nesse caso que eu tô explicando pra vocês, eu vou estar muito mais confortável comigo. Poxa, eu consegui fazer tudo que eu me propus nesse dia. Por mais que de manhã eu tava tipo, nossa, muito cansada, muito, e não quero fazer, não vou fazer nada. Tava, sabe quando você tá naquela maré ruim assim? Eu respiro. Eu começo a ver coisas, aulas, tudo que me instigue, me incentive a fazer aquilo, me inspire, sabe? A gente não pode depender só da motivação, porque não são todos os dias que nós vamos estar motivados para fazer. E se a gente for deixar só para quando a gente tá motivado, não tem constância. A constância é fazer todo dia. E o negócio chave desse episódio que eu tava falando anteriormente, a constância é você fazer todos os dias. Você errou num dia? Ai, comi uma besteira. Ai, hoje eu não fui treinar. Eu vi até um autor falando sobre isso. Não quebre a corrente. Se você quebrou um dia, não quebre 2. A constância é isso. E a minha psicóloga fala isso. Errou hoje, continua depois. Comeu um negócio agora, depois não come. Foi dormir tarde hoje, cagou no dia depois, vai dormir mais cedo no próximo dia. Continua, não é um único fator que vai determinar o restante do teu dia, da tua semana, do teu mês, do teu ano. Nós temos o horrível hábito de acabar com todo o progresso por causa de uma única coisa. Uma única coisa saiu do trilho. Pois a vida não é perfeita, vai surgir inúmeras coisas que vai te fazer sair da rota. Mas é a vida assim. Se você for determinar todo o resto do teu plano de ação por conta de uma coisa que deu errado, quando que você vai progredir? Você não vai sair do lugar. Porque sempre vai existir coisas para nos tirar a paz, a organização, alguém pedindo um favor, e é por isso que você precisa determinar essas coisas. Eu comecei a sair de ambientes, de lugares, pessoas, me afastar e tudo, não por causa delas, não porque eu não gosto delas, não gosto do lugar, não gosto, mas porque não vai de acordo com o que eu acredito e com o que eu quero pra mim. Por exemplo, um amigo que vive te pedindo favor, uma amiga que vive pedindo pra você, sei lá, buscar ela, levar, outra, não sei, vamos sair beber, vamos sair pro bar, vamos fazer tal coisa. Não é o estilo de vida que você quer, então você não pode manter aquilo ali, sabe por quê? Muitos momentos você vai falar, mas eu não quero dizer não de novo, mas eu vou ter que falar não de novo pra essa pessoa. Pois é. E aí você vai ceder, e aí você vai fazer uma coisa que você não queria fazer. Então, crie os teus mecanismos de conseguir manter a tua constância. Eu dei um exemplo, não sei se foi na aula do Iluminar ou foi aqui mesmo, mas se eu tiver... Eu amo comer pizza, amo. Então, se todos os dias na minha casa tiver pizza, eu como pizza todos os dias. Os dias que eu me descontrolo na alimentação, se tiver um hambúrguer, um queijo cheddar, sei lá, alguma coisa ali na geladeira, eu vou comer. Eu não vou ter esse controle. É
muito mais difícil você ter o controle quando a tua rotina não está organizada para que você conclua o que você se submeteu, o que você organizou para fazer. Então você começa de manhã um copo cheio d'água. Cada coisa que você precisa decidir, cada determinação que você tem que ter a mais para determinada coisa, ele vai diminuindo o golinho, diminuindo. Se você tem que tomar muitas decisões, vocês já viram que o Mark Zuckerberg lá, ele não só usa uma camiseta porque ele não quer decidir qual look que ele vai pôr. Então, claro que são coisas, exemplos, mas toda decisão que você tem que tomar, todo o negócio que sai da tua rota, que você tem que decidir, te cansa, te frustra. E aí você não poupa energia porque você tinha que poupar, porque você tinha que estar bem para fazer. Quando você for tomar uma decisão, um exercício muito bom que eu tô fazendo é: isso me aproxima ou me afasta do objetivo que eu quero chegar? Isso me aproxima ou me afasta do lugar que eu quero e da pessoa que eu quero ser? Para nós finalizarmos aqui, eu acho que o que mais frustra as pessoas é que elas querem começar já, bombando. Eu vou pra academia hoje, é o primeiro dia na academia, eu vou erguer 200 kg no leg. Você nunca fez um exercício, minha filha? Eu vou começar a ler. Eu vou pegar já um livro em inglês, porque eu quero treinar. Mas você não tem nem o hábito de ler, sabe? Pra ficar aqui, ó, dentro da cabeça de vocês, quando vocês decidirem fazer qualquer coisa. Eu vou trazer um outro episódio um pouco mais profundo aqui, se vocês gostarem, deixem um comentário aqui pra eu saber. Ou deixem mesmo, gente. Escrevam ali, Lu, fala sobre tal coisa, pra eu trazer coisas que realmente ajudem vocês. E se você teve algum insight dessa aula também. Quando eu maquiava, eu quero fazer um olho preto, esfumado. Eu não posso pegar um preto e colocar na pálpebra, não é assim que faz. Ó, tô dando uma aula de maquiagem aqui pra vocês agora. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um degradê. Então fique com essa palavra, esfumado, degradê. Degradê é o quê? É um gradiente. Começa com cinza até chegar no preto. Não é assim que funciona? Então, os nossos hábitos, eles precisam ser um degradê. Eles precisam ser um gradiente. Que nada mais é do que, se eu quero ter o hábito de correr, agora eu quero ser corredora. Você vai correr 40 quilômetros no primeiro dia que você vai correr? Você nem aguenta. Nós estamos muito focados lá na frente, só lá. Quando, não, eu fui muito assim. Não, se não for pra eu ser a melhor, não vou ser. Não, se for pra eu começar devagar, não quero, eu já quero começar fazendo tudo. E não é assim que funciona, eu aprendi da pior forma, me frustrando em várias questões da minha vida por causa disso. Então, o coração da aula é, quando for decidir alguma coisa, quando for decidir comer uma besteira, quando for decidir procrastinar um trabalho que você ia fazer, quando você for decidir começar um hábito novo, sempre pense, isso me aproxima ou me afasta dos meus sonhos? Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero me tornar? Isso é um exercício bem poderoso. E pense que é justamente esse esfumado que você precisa. Quando você for pensar em começar um hábito novo, você tem que começar devagar, você tem que começar de algum lugar. Se você for lá e treinar a perna com 200 quilos no primeiro dia, você só vai ir hoje, não vai mais, porque vai ficar doendo, e aí você vai ficar com raiva, e aí você vai já associar que você não gostou daquilo, que você não quer mais fazer, e você não vai nem tentar mais. Eu falo sobre o sushi. Primeira vez que nós fomos comer sushi, nós pegamos uma barca com 70 peças. Nunca tinha comido sushi na vida. Podia ter experimentado? Podia. Era caríssimo naquela época, ainda mais, porque a gente tinha muito menos do que tem hoje, então foi caríssimo. E a gente deixou tudo lá, experimentou um pedacinho e odiou. Hoje eu adoro sushi, mas assim, eu poderia ter feito o quê? Pedido um quartetinho de hot, por exemplo, aí eu iria experimentar e falar, quem sabe? Aí numa próxima eu provava outra coisa. Então, eu só tô dando esses exemplos para vocês colocarem em prática, porque eu acho que só essas diquinhas, esses ensinamentos que eu vejo, que eu aprendo, eu espero que tenha dado alguns insights para vocês manter. Então, produtividade é sobre você colocar a tua energia no lugar certo.
ver qual que é o 20% que você precisa fazer que vai resultar em 80% do que você quer atingir. E constância eu errei hoje, eu quebrei a corrente. Eu não posso quebrar a corrente 2 vezes. Eu errei no café da manhã, eu não posso errar no almoço. Eu falei que eu ia começar a ler um livro hoje, mas eu preferi ficar assistindo ou rolando a tela do celular. Então eu vou começar amanhã, mas eu não posso não fazer isso amanhã. Eu quebrei a corrente uma vez, 2 eu não posso quebrar. Então pensem dessa forma, eu acho que vai ajudar bastante vocês. Eu não quero trazer coisas muito profundas aqui, porque eu gosto de passo a passo, como eu tô começando a gravar. Vocês talvez estejam começando a entender sobre esse outro mundo de desenvolvimento pessoal, de disciplina. Então eu acho que a gente tá indo no tempo certo. Pessoal, eu agradeço muito quem ficou até aqui. Muito obrigada. Dia 6 agora a gente lança o Iluminar, que vai ter um módulo inteiro sobre todos os meus aprendizados durante 2 anos pra cá, que eu comecei a me aprofundar muito em livros, em desenvolvimento pessoal mesmo, para me tornar uma pessoa melhor. E também toda a base estratégica para você começar uma empresa, para você que já tem uma empresa e está perdido, tudo que você precisa para sair do ponto A e ir para o ponto B, tá lá dentro. E eu espero vocês. Beijão!